texto bíblico não fala nada disso. Mas isso tudo a Assembleia não pensa? Acredito sim. Porque eu sempre ouvi que a terra seria restaurada, passaria por fogo. Nova céu, nova terra, está no final do Apocalipse, depois dessa questão do milênio, depois de julgar os mortos da segunda ressurreição, é depois disso. Depois da segunda volta. Da segunda Tá no ressurreição. Tá no cartaz da TJ Aí confunde mais os outros. Olha, vamos fazer um grupo de oração, porque... Claro, meu filho. E grupo de estudo também, tá difícil. Até aqui está tranquilo? Volta de Jesus, lembrando aqui, ó. Satanás solto. SS, pronto. Satanás solto, tá? Jesus aqui ele estaria reinando com Israel na terra e a igreja nos ares. Aí tem gente que diz que Jesus vai ficar nos ares comandando Israel lá de cima. Aí se fala tudo, se fala tudo, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi que os anjos que vão ficar aqui na terra Aí, trabalhando. se fala tudo, meu irmão. Não tem Senhor. nada que dê uma base acerca disso. Mas se fala tudo. Sério. Aí o que acontece? Tá? Essa visão aqui tá tranquilo? Tá? Mais ou menos, né? Isso é o que a gente, é o que se extrai da Bíblia acerca de base de pré-milenismo, de pré-tribulacionismo e pré-milenismo, tá? Ei, pastor, e até o pessoal de Israel fala que a construção do terceiro templo é justamente para Jesus reinar em Israel, né? Sim, o pessoal associa isso à construção do terceiro templo. Aí começa uma... Por que se associa isso à construção do terceiro templo? Porque se tem aquela imagem do anticristo, vai querer se fazer Deus, vai se assentar no trono. É porque então, eles ainda esperam Jesus ainda... sim, daquela época ainda. Jesus, Não, nunca o espiritual. Israel espera o Messias, tá? Eles esperam o Messias. Então, pastor, o povo judeu não precisa se converter? Então, aí tem vários entendimentos acerca disso, né? Tem, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele, raciocinando assim, o judeu precisa de Jesus para chegar ao Pai. Outros já raciocinam em cima de Romanos 10, que Paulo fala que de Israel são as promessas, a aliança, aí já fala, aí já vem aquela interpretação, o judeu está salvo sem Jesus. Jesus veio para o judeu também. Sim, aí você vai ter, é igual predestinação e livre-arbítrio, vai ter 500 pessoas falando 500 coisas. Tem coisas que a Bíblia ela não deixa clara, não deixa. A interpretação de Paulo não é porque Jesus veio para Israel, então esse versículo é para aquele que se encaixa, que Jesus é para mim também hoje, igual para Paulo, porque Paulo, ele... Sim, um judeu que crê em Jesus como o Messias. Sim, aí entra dentro daquilo, só tem caminho a Jesus. Tá? Mas tem gente que não entende assim, baseado em Paulo, em Romanos, capítulo 10, naquilo que Paulo fala, acerca da videira, acerca das promessas, das alianças, e tudo isso faz parte de Israel, é como se alguns entendem que aquilo ali é uma base para que entendam que as promessas de Israel não foram suspensas. Israel como nação. Lembra que na primeira aula eu falei de escatologia, acerca do entendimento de Israel, acerca do fim de todas as coisas. Eles sempre entenderam Israel como nação e Deus como o Deus da nação. Lembra disso? Então essa esperança ainda permanece. Mas Paulo, por ter vindo para os gentios, essa palavra que Israel, que ele falou, ele não quis incluir nós, sim, nos rotulando como o povo de Israel por ter aceitado Jesus. Então, ele em outra situação fala do Israel espiritual. Né? Sim. Em outra situação ele fala que não existe diferença entre judeu e grego. Tá? Então, dá margem para entender isso aí. Tá? Dá margem para o sujeito, isolando um texto, você pega e fala, não, Israel já está salvo, por quê?
Dele é a primeira aliança, as promessas. Tá? Viu? Mas Romanos, pastor, fala que foi cortado da videira. Sim, foi cortado da videira. Ali já dá interpretação para falar que foi rejeitado. Olha a situação. E ele enxertou os gentios. Sim. Até então, Sim. aqueles que querem ele. Porque o gentil também pode ser rejeitado. Sim, aí ele fala que Deus é poderoso para tornar e enxertar os ramos originais. Ou seja, o que dá a entender ali aquela passagem, se não me engano, Romanos 11, né? O que dá a entender essa passagem? É que Israel foi rejeitado, mas Deus pode tornar a trazer. Tá? E as igrejas históricas que não têm essa interpretação de pré-tribulacionismo, elas entendem que Israel foi rejeitado como o judaísmo foi rejeitado como religião, porque Israel foi rejeitado como povo. Tá? Interpretação completamente. Eu posso sair disso aqui. Nossa. Senão eu vou sair atribulado. Eu acho que era melhor fazer uma exegese a respeito desse assunto do que para outro tema. Não, isso daqui é o que se ouve na igreja. Na igreja de vocês perguntam que vão rechear vocês de história. O livro ele vai falar dos vários sistemas. Hein, pastor? Mas a prova vai ser baseada no livro, né? Sim. A prova é baseada no No livro. livro. Esse é questionário. No livro e nas aulas. Sim, sim. Aí vamos lá, tribulação, né? 7 anos. Esse é o pós, né? Volta de Jesus. Isso. Em uma fase. Num único momento. Onde ocorre tanto o arrebatamento. Essa é Nésio ou apóstolo? Não. Ou não tem? Pode. Em uma fase. Qual fase? A grande tribulação começou. E aqui na Parúzia. Na Parúzia ocorre o arrebatamento. Deus arrebata o seu povo, que é o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo. O que o senhor falou que eu não entendi nada? Meu Deus. Olha aqui. Mateus o quê? 4. Vou ler Mateus 24. No final de tudo, isso é importante para quê? Só para cientificamente. Para você entender que você não pode interpretar texto sem contexto. Senão tu vai ter que ensinar errado. Aquele GT ali no início da linha do tempo. Grande tribulação. A base dessa visão é Mateus 24? É. Você não encontra Jesus falando de um arrebatamento 7 anos antes da volta dele. Você não encontra Jesus falando. Você não encontra Jesus falando: eu vou tirar a minha igreja e vou deixar o restante do mundo passar por tribulação e depois eu volto com a minha igreja. Você não encontra Jesus falando isso. Isso é uma interpretação. Eles quiseram então rotular pré-amilenismo e pós. Só quiseram
dividir em três, Sim. eles se entenderam em Três três. maneiras de crer, três principais maneiras acerca do milênio e outras principais maneiras acerca do período da tribulação, que está relacionada à volta de Jesus. Ou seja, o tempo da tribulação com a volta de Jesus, como se relaciona. Tá? Grande tribulação, 7 anos, parúzia e arrebatamento. Então, como é que a outra visão justifica Mateus 24? Existe uma afirmação que não está no texto bíblico, que ali em Mateus 24 o discurso não é para a igreja, é para os judeus. Eles consideram que somente Israel vai passar na tribulação, e aí Jesus volta na parúzia, certo? Naquela volta iminente, volta rápida, tá? Essa visão anterior. Somente Israel passaria na tribulação. Isso não é dito no texto. Esse é o grande problema. Uma dedução, uma interpretação, se deduziu e se falou. Tá? Deduziu e se falou. Isso não é dito no texto, não há fala. Não, ó, Israel vai acontecer uma coisa, igreja vai acontecer outra coisa. Até porque a igreja naquele momento eram só judeus. Alguém tem dúvida disso? Que a primeira igreja de Jesus só tinha judeus. Tá? Essa visão não, que é pós-tribulacionista. A volta de Jesus acontece depois da tribulação. Tá? Se for 7 anos não literais, está ferrado. Mas aí tá. Lembra do preterista? Se já aconteceu, isso aqui não existe. Se aconteceu no primeiro século, lembra? Isso aqui não existe. Não era algo futuro da nossa geração que Jesus estava se referindo, sim futuro daquela que ali perto do ano 70 aconteceu. Não quer dizer, irmão, que não possa acontecer de novo. Se você for olhar dentro do ciclo bíblico e acerca daquela questão da teologia de tipo e antigo, algo na história passada que se refere a algo na história futura, tanto que Jesus ele fala ao abominável da desolação que diz o profeta Daniel. Ele fala, quem lê, entenda. E ele fala que João Batista era o Elias que havia de vir, ou seja, ele está pegando personagem de referência, né, para se referir a um personagem atual da época dele ou futuro. O abominável da desolação já tinha vindo, que era antigo Epifânio. E ali ele usa aquele personagem como referência para se referir a outra pessoa de mesmo caráter, de mesmo comportamento, de mesmo proceder que apareceria. E faria a mesma coisa que o anterior. Tanto que João Batista teve um comportamento similar ao de Elias. Tá? Vivendo no deserto. Então hoje nós podemos ver o grande abominável, o anticristo. Sim, é o que se entende. E o anticristo futuro seria alguém similar aos abomináveis da desolação do passado. Tá? Tranquilo? Tá. Então, aqui o povo de Deus, igreja, Israel, passa pela tribulação e Jesus depois arrebata. Tá?
Aí volta Jesus sobre arrebatando onde que está o... Aí não tem milênio? No milênio. Contar o milênio? Então, milênio começaria a partir daqui. A visão Pós-milenismo. pré-milenística. Pré-milenismo. Volta de Jesus, milênio. Pré-milenística. Então, Ou seja, aí eu não entendo, vamos lá. pastor. Se no final, teoricamente, seria quando Jesus aprisiona Satanás, Estaria no final do ele milênio. teria que pisar na terra. Mas existe aqui a passagem de Tessalonicenses que diz que a igreja Ele vai não encontrar entrará com no Jesus. com ele. Então, Sim. assim, Olha só, precisa de... olha só. Cuidado, porque a Bíblia ela tem linguagem alegórica. Não vai aparecer dragão na rua, pelo amor de Deus. Tá igual o Paulinho. É. Não vai aparecer dragão na rua. Dorme cedo, pai. Dorme Tá. cedo, madrugada. Então o que acontece? Passa essa mão na tela aqui, pai. Então o que acontece? É que ele acorda, vai no banheiro. Pra trabalhar, trabalhar. Então o que acontece? Esse encontrar com o Senhor nos ares, será que é exatamente literal acerca da permanência no ar, daquilo? Porque parece que o que é falado para nós, encontra com o Senhor nos ares, vai ficar todo mundo no ar. Tipo Superman, eu acho. Né? Quer dificultar outra fase? Lá vai pro céu. Mas onde está escrito que vai para o céu? Ué, Onde está escrito? Na minha Olha cabeça. só, irmão. Vamos lá. A professora da escola dominical me ensinou que a gente ia pro céu. Vamos lá. Pois é. Foi o que foi ensinado para a professora também, quando ela era aluna. É o que tá valendo, pastor. Então, É só passar pra frente. é entender da seguinte forma: encontrará, vamos ler Tessalonicenses. Vamos ler Tessalonicenses, ai meu Deus do céu. Não tem problema. Vai para onde ele está, nós também. Então, não está onde ele está. Céu, nuvem, enfim. Sangue, tá tudo certo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, irmão. Versículo 13. Vamos nos ater somente ao texto. Só ao texto. Só aquilo que está escrito. Quem pode ler? Felipe, Foi no banheiro. Correu. persiste em ler, exortar e ensinar. Não. 4, 13. Foi em Timóteo. Dá outra aí pra cima da 4, 13. 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme. Então, o que Paulo quer tratar aí? Os que já morreram. Então ele não quer falar de arrebatamento, ele quer falar de quem morreu. A preocupação dos crentes de Tessalônica era o quê? Quem morreu. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Para quê? para a vinda do Senhor, Tá. não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido Do céu. e com... Oi? Do céu. Do céu. Descerá do céu. Do céu. Até a Desceu. volta. Desceu. Tá. Desceu. E com... Tá, com alarido. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, é a tradução daqui, tá? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sim. No céu. Portanto, não é isso que está falando. aos outros com estas palavras. Não é isso que está falando. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Cadê a ida para o céu? Ué, mas ele não E foi assim- preparado. Sim, nós estamos tratando do que o texto diz. Não das nossas dúvidas. O que o texto diz. E isso ele diz no versículo 15, vinda do Senhor. Neste momento, nós temos um problema. Nós temos um problema. Eu preciso chegar no outro para poder vocês irem embora. Tá? Está entendendo? Texto, nós estamos examinando os textos bíblicos. Não aquilo que foi nos passado, aquilo que foi nos ensinado. É o texto. O que diz o texto. E aonde falta no texto aquilo que me passaram. Para que eu possa entender a maneira do meu irmão de outra igreja entender diferente aquilo que eu li. Por que ele entende diferente? Porque nas lacunas do texto eu enfiei uma porção de coisas que é o entendimento que me passaram. Assim como também nas lacunas do texto ele também enfiou muita coisa que foi passado para ele. Eu tenho que saber olhar o texto. Eu tenho que saber olhar o texto e ser imparcial. E reconhecer, não, o texto tem essas lacunas. Você um dia vai dar aula. E você vai pegar um aluno cri-cri. Com internet na vida. Você vai pegar. E aí você imagina ele te mostrando o texto bíblico na frente da classe e falando assim: mas pastor, mas irmã, tia, Deixa eu pesquisar no Google. não é isso que está aqui no texto não. Aqui, ó, a vinda do Senhor está no mesmo momento que o arrebatamento, ó. Versículo 15, ficarmos até a vinda do Senhor. Então o que o texto está falando aqui, o texto não está falando do arrebatamento 7 anos antes. Pelo que o texto está falando, é tudo na mesma hora. Preocupante, né? Tá? Preocupante. Tá? E aí eu posso ter, olha só, uma visão pré-milenista, mas pós-tribulacionista. Eu posso ter uma visão pré-tribulacionista e pré-milenista. Misturou. Não, eu entendi o que você falou, só não sei a prática. Tá? Eu posso ter uma visão. Tem que botar no Excel, Felipe, para É, poder... fazer uma planilha. Talvez assim. Acho que melhor é PowerPoint desenhando. Aqui, essa é pré. Né? Eu posso ser pré-tribulacionista, arrebatamento, né? Volta de Jesus em duas fases, e pré-milenista. Posso ser pós-tribulacionista e pré-milenista. Posso ser pós-tribulacionista e amilenista. Pode ser uma missionária. Pode ser tudo. Por isso que a Luciana, quando falou, tem uma dúvida, eu falo, eu tenho várias. Não, naquele textinho que você olhando aquele versículo. Só o versículo. É naquele versículo. Já me gerou, entendeu?
Pois é, mas eu tenho vários versículos na cabeça aqui, batendo, dando pancada. Então, e aí eu tenho uma outra visão que atribula mais ainda. Nem vale a É pena, muita pastor. tribulação. Nem vale a pena, pastor. Se não vai cair na prova, pula essa. Domingo vou 7 fazer uma anos. pipoca, comprar Coca-Cola, botar esse vídeo aula em casa. Chama a família e fala, vamos ver um filme, gente. Aí é Netflix. Tá com insônia? Vem pra cá. Tá? Aqui está a grande tribulação. Eu posso ser mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. O que é Mesopotâmia? Vocês estudaram isso. Você, eu vou dar um desconto que tu tirou 0. O que é Mesopotâmia? Geografia bíblica. Tinha que lembrar isso, pastor? Meso significa entre, meio. É aquela coisa lá do prato, né? A região lá. Tá? Salvou o pessoal, né? Não, mas porque a Raíssa falou de alguma coisa do meio. Eu tirei 8,75 nessa prova, por isso que eu não Tu falei. errou essa da Mesopotâmia, né? Exatamente. Pois é. Então, Eu só sabia que era meio alguma coisa. Meu medo é esse livro aí de geografia bíblica. Não, ainda tem jeito já. Já pesquei. Tá? Então, com relação à volta de Jesus relacionada à tribulação, as visões são estas: pós-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pré-tribulacionista. Com relação ao milênio, amilenista, pré-milenista, pós-milenista. As escolas de interpretação, preterista, futurista, historicista e idealista. O que é aquele GT ali no pós-tribulacionista? Grande tribulação. O meso-tribulacionista é a igreja arrebatada no meio da tribulação? É. 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. A tribulação, de qualquer forma, é nos 7 anos, né? Não. Dura 7 anos. Nessas visões aí, tudo literal, né? Todas. Ô, Menos mal. pastor, se o senhor falou que a Bíblia não se refere enfaticamente a 7 anos, por que todas elas usam os 7 anos? Não, o texto do Apocalipse fala 7 anos. O texto de Daniel fala 7 anos. 1200 e poucos dias, se você pegar, dá 7 anos. Fora a interpretação, e agora nós vamos encerrar a aula com algo mais doido ainda. Nossa. Ele quer destruir meia-noite. A interpretação das 70 semanas de Daniel. Tá? Alguém já ouviu falar? Eu já. Não lembro se é em Levítico. Isso já é outro capítulo? Faz parte de um outro capítulo, se eu não me engano, é do último da unidade. Porque são assuntos relacionados. Eu acho que ele ordenou muito de maneira esquisita o livro. Tá? O livro de Daniel, nós vimos o negócio das estátuas, lembra daquilo? O capítulo 9, do versículo 4 ao 27, nós temos ali algo acerca do futuro. E ali se entende, ali, se eu não me engano, é a passagem que fala do abominável da desolação. Daniel 9, do 24 ao 27. Quem pode ler? Isso é coisa de burro. Bom, leia as cartas de Paulo, por favor. Qual foi que você falou? 9 a partir do 24. O pessoal não tá nem conseguindo mais achar o livro da Bíblia Não. na Bíblia. Não, tá todo mundo atribulado. Eu já até desisti, nem no celular eu tô conseguindo mais. Só mais uma página ali que no Google não quer abrir não. Achei. 9 e 24, quem pode ler?
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu achei que não estava para confundir mais não, né, mano? Tá? Dá para confundir, claro que não. 70 semanas. Desde a ordem para restaurar Jerusalém. Aqui já tem um problema. Alguns entendem que foi em Ciro, retorno ao cativeiro babilônico. Alguns entendem que foi em Artaxerxes, ali com Neemias. Aí eles dão um jeito, aqui, considerando que essas semanas, baseadas, se não me engano, no livro de Levítico, que eu não lembro o capítulo, são semanas de anos. Então, cada semana é um período de 7 anos. Cada dia é um ano. Então, você tem o quê? 70 anos, 7 semanas de 7 anos. Como é que é? E aí, 70 semanas, não é isso? Uma semana tem 7 anos. Dá 490 anos. 70 vezes 7. Quase acho que sabática, jubileu. O raciocínio é esse. O raciocínio Aí, sem querer conseguir, rapaz. Já vai cair na prova de domingo. Daqui a pouco tu vira teólogo. 7 semanas em 7 anos é o jubileu. Né? Então, 70 semanas em 7 anos. É isso?